Opa, e aí turma, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, eu tenho recebido no meu Instagram algumas perguntas sobre configuração de impressão 3D e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho sobre esse assunto, onde eu vou mostrar para vocês o que eu mais levo em consideração no programa para configurar minhas peças que serão feitas em impressão 3D. É muito importante que a gente domine esses parâmetros para que quando a gente for precisar imprimir uma peça que tenha qualidade ou que tenha ali as necessidades importantes, né, como resistência e também qualidade visual, é importante que a gente não negligencie, né, esses fatores. E hoje eu vou trazer para vocês aqui de forma resumida para que você preste atenção ou então no mínimo só dê atenção para aquilo que realmente importa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like porque fortalece demais o canal. Se você não é inscrito também, se inscreva, porque isso também ajuda com que você receba novos conteúdos sobre o tema. Se no final desse vídeo você gostar desse tipo de conteúdo aqui, ative o sininho para receber sempre que a gente postar novos conteúdos, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Turma, no início da minha jornada eu tive muita dificuldade, principalmente em configurar peças grandes, tá? Na época eu tinha uma Ender 3 normal, aquela comum, que foi muito comercializada, né, entre 2020 até 2021, e essa máquina ela me trouxe muitos resultados justamente por eu conseguir adaptar a dimensão do produto que eu estava oferecendo na época para a dimensão dela. Então, a modelagem 3D, assim como a otimização e também a edição de STL, ele vai ser fundamental e a gente não vai passar por isso hoje, tá? A gente tem aulas aqui no canal explicando sobre isso na prática e é muito importante que você compreenda, né, que você precisa também entender modelagem 3D para que quando você for pegar demandas no mercado, você não passe problemas, tá? Justamente pela intenção que você deve ter ali no início da negociação em analisar o problema real, né, o problema final do cliente e quanto você vai cobrar no começo para que o serviço ele seja executado, tá? Então é muito importante que você compreenda e por isso, ao decorrer do tempo, eu fui otimizando essas configurações e hoje eu vou passar para vocês aqui para que você, no mínimo, mano, não passe dificuldade no mercado ou então não fique dispersando muita energia. Eu no começo dispersei muita energia que não precisava, tá? E eu acho que com esse canal aqui, como o intuito, na verdade, de todo criador quando cria um canal é somar, eu acho que essas dicas aqui vão somar para você. Então a primeira que eu vou falar aqui, pessoal, é sobre a altura de camada, tá? É muito importante que você entenda o que é esse parâmetro para que quando você for pegar uma peça, você analise de forma individual esse conceito. A altura de camada, pessoal, nada mais é do que a altura entre cada camada feita na impressão 3D. Então a soma dessas camadas forma o objeto em 3D e o que você precisa saber é que para bicos de 0,4, a gente costuma utilizar essa altura de camada entre 0,15 milímetros até 0,28, tá? Essa é a média que a gente utiliza para bicos de 0,4 milímetros. Quanto mais detalhes tiver o seu objeto, quanto mais detalhes tiver o seu produto, e quanto mais resistência ele necessitar também, é importante que você use uma altura de camada baixa. O que é uma altura de camada baixa? Entre 0,16 milímetros até 0,2. Por quê? Isso vai fazer com que cada camada ela fique aderente uma na outra, o que te traz como resultado mais resistência, tá? Então, para peças mecânicas, é ideal que você utilize na faixa etária essa altura de camada e para peças de decoração ou peças como vasos, né, que não precisa de detalhes maiores, você consegue utilizar até 0,22 milímetros. A altura de camada ela está diretamente relacionada também ao tempo de impressão. Então, quanto maior é essa altura de camada, menos tempo você vai demorar e quanto menor é a altura de camada, mais tempo será necessário para fabricar a peça, uma vez que é necessário ali uma altura, né, em cada camada para que no final do processo a sua peça ela saia pronta. Turma, o próximo tópico que a gente vai tratar aqui é sobre a temperatura de extrusão. Ela é importante por conta dos materiais, dos diversos tipos de materiais que a gente utiliza na impressão 3D. E o que acontece? Todo material, quando ele chega na sua residência, na caixa, provavelmente vai ter uma recomendação do fabricante para que você vai utilizar, tanto no bico quanto na mesa de impressão. É importante que você siga essa recomendação porque de fábrica eles já fazem esse teste.
tá? Então, para PLA, essa temperatura ela vai ficar entre 190 até 210 graus. Para PETG, vai ser entre 220 até 240. E para ABS, vai ser entre 230 até 250 graus ali, mais ou menos. Isso no bico de impressão. Cada material, ele possui características diferentes. Ou seja, o PLA, por exemplo, ele não precisa de uma aderência na mesa de impressão. Ele não precisa de uma temperatura na mesa de impressão para ficar aderente. Isso se você levar em consideração ali o distanciamento e também a velocidade junto com o fluxo constante. Se isso estiver perfeito, provavelmente a sua primeira camada ela também vai sair perfeita, tá? Então, o que acontece? Além disso, é importante você saber também que nem todos os materiais conseguem ser fabricados na mesa de impressão sem essa temperatura ou sem essa aderência. E, professor, por que a temperatura é importante? A temperatura, pessoal, ela é importante porque ela atinge diretamente a forma física do plástico, ou seja, do filamento. Então, aquecendo esse filamento, ele pode passar por mais facilidade pelo bico de impressão, justamente por essa temperatura estar mais alta. E é muito importante que você use uma regra que a gente passa aí sempre para iniciantes na impressão 3D, que é sobre a calibração. Se você fizer uma calibração com uma torre de temperatura ou até mesmo com um cubo, você já consegue chegar nessa temperatura. A temperatura ela vai ser padrão, tá? Então, é importante que você não tenha variações em torno da sua peça, né, ao construir a sua peça, porque isso pode trazer variações no aspecto visual, na qualidade da sua peça. Então, quanto mais uniforme está a temperatura, a velocidade, a altura de camada, quanto mais uniforme está toda a sua peça, mais uniforme ela aparecerá em todas as suas regiões. Então, se tiver locais onde a sua peça tem mais brilho ou locais onde a sua peça ela possivelmente tem rachaduras, isso pode ser ocasionado principalmente pela temperatura. Por isso que é importante você analisar esse fator e é importante também você entender por que isso é importante para você conseguir também aplicar aí nas suas peças. Turma, o terceiro ponto aqui que eu vou discutir com vocês é sobre a velocidade de impressão. Existem diferenças entre os diversos tipos de máquina no mercado e é muito importante que você entenda o conceito de velocidade. A velocidade nada mais é do que a velocidade em que a máquina ela faz as suas movimentações, tanto do cabeçote quanto também da mesa de impressão. Se a sua máquina ela for uma máquina que possui essa característica, onde você consegue colocar velocidades mais altas, ótimo, mas se você não tiver, não arrisca, tá? Uma velocidade maior de impressão 3D não quer dizer mais produtividade e também não quer dizer mais lucro. Tem muita gente que eu conheço aí no mercado que tem impressoras 3D industriais e fabricam, né, e lucram muito menos do que pessoas que têm uma Ender 3 de bancada simplesinha. A impressora 3D ela só é uma ferramenta, lembrando que você tem que ter o produto, a demanda e todos os fatores que a gente sempre passa aqui para você. Levar em consideração esse fator velocidade vai permitir que você tenha, além de mais produtividade por falta de erros na sua impressão, você vai também manter a longevidade da sua máquina. Então, usar certinho o que é recomendado pelos fabricantes na velocidade da sua impressora 3D vai impedir, tá, que você tenha esses problemas. Então, esse é um fator interessante que eu no começo não levava muito em consideração, mas agora é impossível. Isso pode trazer problemas, principalmente por conta da característica mecânica da máquina, tá? Então, nunca esqueça disso e anota para você não esquecer. Quarto fator, turma, retração. A retração ela é muito importante porque ela impede que a sua peça ela fique com aquelas teias, né? E também impede que você tenha marcas indesejadas nela. A retração ela pode ser vista na sua peça impressa pelas costuras, né? Então a gente consegue prevenir ela removendo, né, para locais mais escondidos, ou a gente consegue também adaptar aquela opção de modo vaso, né, onde a impressora 3D fabrica ali em modo intermitente. Em relação à configuração da retração, ela é padrão, ela não vai mudar na distância, tá? Para PLA, você vai usar aí uma distância parecida com outros materiais, só que o que vai influenciar mais ainda do que o material nessa distância de retração é justamente o tipo da sua extrusora. Se ela for um Direct Drive, eu vou recomendar que você utilize entre 0,8 mm até 2 mm, se for Direct, tá? Só que se for Bowden, a extrusora ali possui um distanciamento maior de bico, você vai utilizar entre 3 mm até 5, tá? Isso para PLA, para PETG e também para ABS. Quando você parte para materiais como o TPU, que é aquele flexível, você vai precisar de uma distância maior, né? No mínimo ali entre 8 até 10 milímetros é o que você vai precisar para ter uma configuração de retração legal. Lembrando que a retração ela é também
tá? Resultante da temperatura, porque se a temperatura ela tiver maior do que o recomendado, ela vai de qualquer forma vazar, deixar o vazamento, porque aquelas teias nada mais é, pessoal, do que o material derretido, né, que fica entre essas movimentações do cabeçote, né, da máquina imprimindo ali. Então, se a temperatura está bem regulada, se esse distanciamento ele está regulado, se a velocidade de push também do filamento está bem regulado e o fluxo está bem regulado, consequentemente você vai saber lidar, tá, com essa configuração. Então, nada mais é do que testes nesse caso, entendendo esse conceito para que você não tenha esse problema. Quinto parâmetro, pessoal, preenchimento. O preenchimento ele é ideal, principalmente para quando a gente quer uma peça funcional. Isso está relacionado diretamente com a quantidade de material que vai dentro da peça. No preenchimento existem vários tipos, tá? Desde preenchimentos para peças mecânicas até peças de decoração. Normalmente para peças mecânicas nós utilizamos aquele tipo grade, né? Para peças de decoração nós utilizamos o giroide, justamente por ele não tocar ali na parte interna, e isso facilita demais. Por quê? Porque quanto maior a quantidade que você coloca no preenchimento, mais material vai dentro da sua peça. E você consegue ganhar tempo também em relação a essa configuração, porém nem sempre é ideal que você sacrifique essa resistência, tá? Então para peças mecânicas ali fica uma variação de 40% até 60% no preenchimento, tá? E para peças de decoração ela varia ali entre 3% até 15%. Lembrando que 20% já dá uma resistência legal e é importante que você faça alguns testes também para entender exatamente a quantidade de material que está sendo colocado ali dentro da sua peça. Se você for fazer preenchimentos dentro dela, você não precisa se preocupar tanto com isso, mas é importante de qualquer forma você levar em consideração o que você está fazendo para adaptar todas essas configurações no seu projeto. Turma, o sexto parâmetro que eu trouxe aqui para vocês é sobre a configuração do suporte, tá? Normalmente para suporte eu deixo ali sempre, tá, habilitado a densidade do suporte, que nada mais é do que a cama que ele faz ali antes do contato do primeiro piso da peça que será impressa, tá? Por quê? Isso vai facilitar com que toda essa região ela seja preenchida para que o suporte ele seja retirado com mais facilidade. Lembrando que a gente consegue alterar também a quantidade de material que vai dentro do suporte, e uma coisa que eu recomendo sempre para meus alunos é que diminua exatamente essa densidade. Por quê? Porque quando você for retirar esse suporte, além dele ser mais fácil para a retirada, você terá também menos gasto de material nessa questão, né, de uso do material ali para fazer o suporte. E essa distância que eu deixo normalmente para, né, a peça impressa é de 0,2. Todas essas configurações elas podem ser feitas no Ultimaker Cura e eu coloco 0,2 quando eu deixo exatamente a altura de todas as camadas com essa distância, tá? Essa distância entre o suporte, a densidade do suporte, que é a última camada do suporte, e o primeiro piso da peça, né, de contato com esse suporte, eu sempre deixo ele igual ao que eu estou utilizando na altura de camada para não ter variações ali nessa subida. Então, se você quer evitar exatamente nessa altura, fazer isso vai te ajudar aí também a prevenir isso. Sétimo parâmetro, pessoal, resfriamento. O resfriamento ele é importante principalmente para usar em cada tipo de material, porque o PLA a gente recomenda que você sempre utilize ele, tá? Porém o ABS é importante que você desligue, tá? Isso por conta da sua característica de retração. Então o ABS, por exemplo, é um dos materiais que mais retraem, né, quando a gente usa esse tipo de refrigeração. E assim como é importante que você desabilite essa configuração quando utilizar materiais desse tipo, é importante também que você tenha uma noção de sua máquina, ela, quando não está fechada, isso pode te trazer problemas, principalmente pelas variações externas, tá, da máquina. Então, se for utilizar ABS, lembra sempre de escolher uma máquina que atenda às suas necessidades. E se você não tiver, se você já tiver aí a máquina aberta, porém precise imprimir ABS, é importante você levar isso em consideração também para você não passar por dificuldades, tá? Você consegue substituir, na maioria das vezes, o ABS pelo PETG, porém se você for fazer um pós-processamento ali, como pintura ou até mesmo banho de acetato, né, que é importante em casos de ABS para que a peça fique lisinha, você não consegue fazer isso no PETG. Então, se não depender disso, aí você pode fazer essa troca e analisar, né, se é viável para você. Oitavo conceito, pessoal, ajustes avançados. No programa de fatiamento, a gente não possui a mesma liberdade para modificação como programas como o Mesh Mixer, o Inventor, o SolidWorks
o Fusion 360. E é muito importante que a gente tenha noção disso, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais liberdade a gente tem para trabalhar com esses projetos em 3D. Assim como a gente ensina aqui no nosso canal do YouTube e também dentro dos nossos treinamentos, é muito importante que você continue se aprimorando, porque quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você tem para otimizar e também personalizar essas peças. Tá? Se você não é qualificado, se você não tem formação na área ou precisa atualizar as suas competências, eu vou deixar um link aqui na descrição, você consegue conhecer nosso treinamento 3D Tech, que tem formado aí os melhores profissionais do mercado na área de impressão 3D. Tá? Em relação às configurações avançadas, a gente passa sempre para os alunos conhecimentos em termos de software. Por quê? Dominando programas diferentes como o Ultimaker Cura, o Prus Slicer e outros fatiadores que existem no mercado, você consegue ter uma variação maior, tá, de configurações. Então, às vezes, uma configuração em um programa não tem, mas outro tem. Outros conseguem modificar coisas que outros já não conseguem, tá? Então é importante você analisar de forma separada o seu projeto, para que toda vez que você pegar um produto, você faça ali uma otimização, para que essa otimização ela fique salva, tá? Então isso quase ninguém fala e é muito importante para as suas produções. Se você mapear os produtos que você faz e exatamente as configurações que você usa para cada modelo, você vai perder mais tempo, tá? Então, automatizar esse processo é ideal para que você não perca tempo também nessa etapa de otimização. Turma, no mais é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu gostaria muito de ter tido esse direcionamento no começo e por isso eu tenho postado essa série de conteúdos aqui no YouTube para que você compreenda como utilizar a impressão 3D, a modelagem 3D da forma mais inteligente possível. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!